Então vamos lá. Vamos desdobrar um pouco mais agora o conceito de Estado, ok? Vamos lá. Conceito de Estado sob 3 diferentes pontos de vista. Sobre o ponto de vista sociológico, político e sob o prisma constitucional. São conceitos que podem aparecer numa prova de concurso da forma mais variada possível, ok? Do ponto de vista sociológico, o Estado é a corporação dotada de um poder de mando originário, soberania. Do ponto de vista político, o Estado é a comunidade de homens, de pessoas, fixada num território, que é a base física, com poder superior de ação, de mando e de coerção, soberania. E sob o prisma constitucional, o Estado é a pessoa jurídica territorial soberana. O Estado sempre terá no seu conceito o aspecto da soberania. Tudo bem? Vamos em frente. Mais um aspecto da teoria do Estado, os elementos do Estado. Vamos estudar os elementos do Estado na visão majoritária da doutrina, que é a visão com 3 elementos. Lembrando que os elementos, eles identificam o seguinte, nesse aspecto conceitual. Para que exista um Estado, é necessário o somatório dos 3 elementos que aqui aparecem. Tudo bem? Lembrando também que temos aí uma divergência na doutrina. Há na doutrina quem considere que o Estado possui 4 elementos, destacando a soberania como um quarto. Aqui temos 3, povo, território e governo soberano. E há também quem considere conceitualmente o Estado com 5 elementos, mais aqueles autores do direito internacional que trazem o 5º elemento, que seria o reconhecimento na ordem internacional. De qualquer sorte, essa corrente ela é minoritária. Nos exames, nas provas de concurso, o que vemos em geral são os 3 elementos do Estado. O elemento humano, que é o povo, que caracteriza povo. O que caracteriza a expressão povo, conceito de povo, seriam os laços de cultura e tradição de um determinado grupo de pessoas. Povo não se confunde, por exemplo, com população, porque a população é um número de habitantes, é um número de pessoas, quer seja aqueles que habitam de forma fixa um determinado território, ou até mesmo de forma temporária. Existe o conceito de população flutuante, por exemplo, ok? No Carnaval, no Rio de Janeiro, em Porto Seguro, a população desses 2 locais, ela é maior ou menor? Ela é maior. Já, por exemplo, no Carnaval, em Brasília, a população ela é menor. Pessoas saem de lá. Então, eu não vou dizer que o povo de Brasília diminui ou que o povo do Rio de Janeiro aumenta no Carnaval. Não é isso. É a população, conceito algébrico, numérico, noção de número de pessoas. Já povo, o que determina um povo é o laço, ou são os laços de cultura e de tradição daqueles habitantes. Fácil identificar isso, por exemplo, no povo brasileiro. Povo alegre, o povo extrovertido, que gosta de samba, de carnaval, de futebol, de cerveja, são características do povo de uma forma geral, ok? Povo, elemento humano. Território é o elemento físico e o governo soberano, que é o governo dotado de soberania, daquele poder de mando, são os 3 elementos que, somados, vão determinar a existência de um Estado. Tudo bem? Vamos em frente. Contrapondo agora Estado e governo. Já conhecemos o Estado. Para que exista o Estado, eu preciso de quantos elementos, gente? 3 elementos. Elemento humano, povo. Elemento físico, território. Então, eu tenho que ter um território com gente lá dentro, ligados, pessoas ligadas por laços de cultura e de tradição. E tem que ter alguém mandando ali, que é o governo dotado de soberania. Esse é o Estado. O governo, ele será um ator do Estado. O governo ele vai trabalhar, como a administração pública tem o seu trabalho, o seu papel, o governo também tem o seu trabalho, o seu papel, fazendo o que no Estado? Fixando as diretrizes políticas do Estado. Para onde aquele Estado vai caminhar? O governo, ele também exercerá a função política. O governo é quem pratica os atos políticos. E os atos políticos, eles vão determinar para onde o Estado vai. Existe o Estado, que tem a sua máquina administrativa para trabalhar para a sociedade, e tem também em todo o Estado, você vai encontrar os 3 atores, Estado, governo e administração. E tem também o governo, que o governo tem a responsabilidade de determinar quais são as prioridades daquele Estado. Como assim? Vamos lá. Já conhecemos esse diagrama. Sociedade que tem necessidades,
cria o Estado elaborando a Constituição para trabalhar para ela, trabalhará por meio da sua máquina, do seu aparelho, da sua máquina chamada administração pública. Lembra da máquina? Olha a máquina. Máquina, aparelho do Estado, que o Estado usa para prestar serviço público, para atender às necessidades da sociedade. Ao lado do ator administração pública, nós vamos ver um outro ator, que é o governo. O governo fará o que, Alexandre? O governo é o responsável pela condução política do Estado ao atendimento dos seus objetivos. Esse é o papel do governo. Vejam o seguinte, quem financia o Estado? Essa máquina aqui para trabalhar precisa de dinheiro? Dinheiro. Lembra, gente, que aqui dentro da máquina há a trilogia básica, há 3 institutos básicos importantes, mais relevantes. Agentes, órgãos e entidades públicas. Então, essa máquina, para ela trabalhar e prestar serviço público, ela precisa de dinheiro? Precisa. Precisa de dinheiro. E quem financia essa máquina? É o Estado. Mas o Estado, como uma ficção jurídica criada pela Constituição, tira recursos da onde? Tira recursos da sociedade. Então, nós, sociedade, financiamos o Estado. Vamos tirar aqui, ó. Nós, sociedade, financiamos o Estado. Pagando o que, Alexandre? Pagando um dinheirinho chamado tributo. Então, nós, sociedade, bancamos o Estado por meio dos tributos que pagamos, impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios. O principal tributo é o imposto, né? É o mais presente, a viga mestra da arrecadação tributária do Estado, é aquele em que há em maior número e é a principal fonte de receita do Estado, né? De dinheiro. Então, a gente paga o tributo, contribui para o Estado, para que o Estado tenha dinheiro para bancar a máquina que vai prestar serviço público para a sociedade. Agora, observem a minha pergunta. A gente, sociedade aqui embaixo, precisa de mais saúde, mais hospitais? Precisa. A gente, sociedade, precisa de mais escolas, mais educação? Precisa. A gente, sociedade, precisa de mais presídios? Precisa. Tem muito preso por aí, os presídios estão superlotados, as cadeias superlotadas, não tem condição humana e etc. Quem vai dizer qual é a prioridade? Quem vai estabelecer o que o Estado deve fazer primeiro? Quem vai dizer o que olha como é fácil, o que o nosso governante vai fazer primeiro? O que o seu governador, o que o presidente da República, o que o seu prefeito vai fazer primeiro? Se é uma escola, se é um hospital, se é uma rodovia, se é um presídio. Quem determina isso, gente? É o governo ou é a administração? Aí que tá, é o governo. Porque o governo ele vai conduzir politicamente, ele vai fazer escolhas políticas. Olha, e quem governa o Estado? Quem governa, pessoal? Quem governa somos nós. Quem governa é o povo, porque no Estado democrático de direito que nós temos, no Brasil, nós elegemos os nossos representantes do governo, que vão lá determinar para onde vai o Estado, fazer as escolhas, determinar, fixar as diretrizes políticas, praticar os chamados atos políticos. O governo todo dia pratica atos políticos. Condução política é ato político. E você que vai ser um agente público, um servidor público, vai trabalhar na administração e vai todo dia fazer o quê? Praticar atos também? Sim. Só que você praticará atos administrativos. Ok? Os atos administrativos, eles são praticados no dia a dia da administração pública na prestação do serviço público para o atendimento das necessidades sociais, diferente dos atos políticos, que são as decisões políticas, as escolhas políticas que o governo adota. Tudo bem, gente? Vamos em frente. Formas de Estado.
mais alguns aspectos inerentes à teoria do Estado, ok? 3 formas de Estado nós encontramos na classificação doutrinária: Estado unitário, Estado federado e Estado confederado. Importante trabalhar esses conceitos porque a gente vai abordar de forma significativa o aspecto da federação brasileira. Então eu preciso trabalhar esse conceito com vocês. Vamos lá. A classificação das formas de Estado, ela está ligada inerentemente, está ligada intimamente ao aspecto da delegação ou não, da descentralização ou não do poder político do Estado, do aspecto político, do aspecto de governo. Por isso que a gente comenta nesse momento. O Estado unitário é aquele Estado onde o poder político está centralizado. Vale lembrar o seguinte: temos 3 elementos no Estado: elemento humano, povo; elemento físico, território; elemento político, governo soberano. Se o Estado é unitário, ele tem um único centro de poder político. O poder político está centralizado. Então, naquele território, o povo, o elemento humano, ele está perto do elemento político ou está mais longe, se só tem um único centro de poder político para todo o território? Teoricamente, mais longe. Tudo bem? Daí nascem os estados federados e confederados, que são estados compostos, porque tanto no estado federado como no estado confederado nós temos mais de um centro de poder político. Olha só, estado federado, poder político descentralizado. De regra geral, no planeta Terra, nós temos 2 centros de poder político no estado federado. É o poder político central e o poder político regional, que cai ou recai nas mãos dos membros da federação, que são os estados membros, que são as províncias, as cidades, enfim, isso depende da constituição de cada estado, de cada país. No estado confederado, os estados membros da confederação, eles são dotados de soberania, diferente dos estados federados, onde os membros da federação são dotados de autonomia e a soberania é exercida por quem exerce o poder político central. Tudo bem? De qualquer sorte, tanto nos estados federados ou confederados, nos estados compostos de forma geral, nós temos mais de um centro de poder político. E isso é importante porque aproxima o elemento humano, povo, do elemento político, governo. Isso é bom para o povo, é bom para a sociedade, ok? Vamos em frente. Poderes ou funções do Estado, muito ligada à nossa disciplina, essa classificação. Artigo 2º da Constituição nos ensina que são poderes independentes e harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses 3 poderes, na redação constitucional, eles determinam, estabelecem as 3 funções do Estado. O Estado ele vai exercer essas 3 funções de forma independente e harmônica. Os poderes do Estado detêm independência de um para com o outro e devem trabalhar em harmonia. A clássica teoria de Montesquieu dos freios e contrapesos, onde um poder exerce controle sobre o outro poder para que nenhum dos 3 poderes esteja acima dos demais poderes. Essa é a lógica da independência e harmonia dos 3 poderes ou funções do Estado. Muito bem, em frente. Nas 3 funções do Estado, que as 3 funções são exercidas pelo Estado, a função executiva, a função legislativa e a função judicante ou judiciária. Aqui temos ilustrações. Chefe do Executivo, né, um ex-chefe do Executivo, né, aqui uma foto do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal para ilustrar o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, respectivamente. Vejam esse quadro. Aqui eu tenho o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e há um desdobramento das funções exercidas pelos poderes do Estado, ok? Então, ao Poder Executivo cabe administrar. Essa é a sua função típica, é a sua função principal, é a sua função predominante.
Ao poder legislativo, como função típica, caberá legislar. São duas, legislar e fiscalizar. Duas que são exercidas em caráter de função típica. O legislativo, ele legisla, vai elaborar normas jurídicas com caráter inovador, vai criar os direitos que são exigência, né, ou necessidade da sociedade por meio das leis, das normas em geral, e vai fiscalizar a máquina administrativa do Estado, função também típica, e não há aqui entre o legislativo, entre a função legislativa e a função fiscalizatória do poder legislativo, não há uma ordem de hierarquia ou de predominância. Ambas são funções típicas. Ao poder judiciário, caberá, como função típica principal, predominante, precípua, como aparecem nas provas, a função jurisdicional. Exercer a jurisdição. Essa é a função típica do poder judiciário. Cuidado com a expressão julgar. Compete ao poder judiciário julgar? É claro. No exercício da jurisdição, o poder judiciário julga? É claro que sim. Mas o exercício da função jurisdicional não é a mesma coisa que julgar. Porque a função jurisdicional é julgar solucionando os conflitos com definitividade. A tua canetinha amarela vai na expressão definitividade. A solução dos conflitos em caráter definitivo, ela ocorre no exercício da função jurisdicional e isso no Brasil, somente no poder judiciário. Tudo bem? Essa ilustração ela é importante porque nós vemos aqui que cada um dos três poderes do Estado também exercerá funções atípicas, o que são as funções atípicas? As funções atípicas, as funções atípicas de um poder são as funções típicas dos outros poderes exercidas por este poder, mas não de forma principal, não de forma predominante. É por isso que o poder executivo ele exerce de forma atípica a função legislativa. É por isso que o poder legislativo exerce de forma atípica a função administrativa e também a função jurisdicional, especificamente porque está previsto no artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição. É a única exceção onde você vai encontrar o poder legislativo exercendo a função jurisdicional. O Poder Judiciário exercerá de forma atípica as funções administrativas e legislativa, a função legiferante, quando, por exemplo, o Poder Judiciário elabora seus regimentos internos, quando, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral edita resoluções que têm força de lei. Então, nós temos a função legislativa de forma atípica no Judiciário, nós temos a função jurisdicional de forma atípica no Legislativo, e nós temos a função administrativa, que eu chamo a atenção, administrativa, objeto de estudo do direito administrativo, portanto, tanto no poder legislativo como no poder judiciário. Olha que barato. A administração pública está aqui, prestação de serviço público, a função administrativa, que é a função típica do executivo, ela está nos três poderes do Estado. E isso é importantíssimo, porque você vê a função administrativa no legislativo e no judiciário, quando você vê os órgãos desses poderes, os órgãos públicos, por exemplo, fazendo licitações públicas para a aquisição de bens, de serviços em geral, quando você vê o legislativo e o judiciário realizando concursos públicos para o ingresso de novos servidores, para a admissão de novos servidores públicos, é uma função eminentemente administrativa, desempenhada nesses poderes de forma atípica, ok? E dois aspectos que eu chamo a atenção. Que a função jurisdicional ela somente é exercida de forma atípica no Legislativo por absoluta previsão constitucional, está lá na Constituição, artigos 52, incisos 1 e 2, e ainda que o Poder Executivo não exerce função jurisdicional de forma atípica. Vejam que está aqui em vermelhinho, está destacado, porque eu preciso desse destaque para você. O Poder Executivo, ele jamais, no Estado brasileiro, ele vai exercer a função jurisdicional. E toma muito cuidado com isso em questão de concurso.
Porque o Poder Executivo, ele julga? É claro que ele julga, Alexandre. Claro que ele julga, porque eu fui multado, né? O guarda municipal me deu uma multa de trânsito. Guarda municipal, Poder Executivo do seu município, multa de trânsito. Aí você interpôs um recurso referente àquela multa, àquela penalidade que você sofreu. E o seu recurso foi julgado, deferido ou indeferido. Então, teve um julgamento? Teve. Esse julgamento foi lá no judiciário? Não, ainda não. Foi na esfera administrativa. Foi o Poder Executivo desempenhando a sua função típica. E houve o julgamento da sua multa que foi deferida, ou, geralmente, né, indeferida. E esse ato não foi um ato jurisdicional. Esse ato foi um ato administrativo. Então, ali o Poder Executivo estava exercendo função administrativa, porque no Brasil o Poder Executivo não exerce atipicamente função jurisdicional. Também na Constituição vamos abordar adiante. Dois aspectos. O primeiro que eu chamei a atenção, 52, 1 e 2. O que a gente encontra aqui? O exercício por parte do Senado, Poder Legislativo, da função jurisdicional em caráter atípico, de forma atípica. Vamos lá. Compete privativamente ao Senado Federal. 1. Processar e julgar presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Bem como, tem mais uma galera, ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Então, crimes de responsabilidade. Inciso 2. Compete ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, os membros do CNJ, os membros do CNMP, nos crimes de responsabilidade. Então, vejam que os dois dispositivos, incisos 1 e 2 do artigo 52 da Constituição, eles estabelecem expressamente que é o Senado Federal que vai julgar essas autoridades aqui, presidente, vice, comandante das Forças Armadas, ministro do STF, membros do CNJ, CNMP, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Aqui, Legislativo, e somente aqui, Poder Legislativo exercendo de forma típica o exercício da função jurisdicional. Tudo bem? Única exceção. Poderes e funções do Estado. Executivo, Legislativo e Judiciário. Lembra? Constituição, artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Executivo, Legislativo e o Judiciário. O Brasil adota o sistema da jurisdição una. Única jurisdição. Lembramos, slide anterior, só quem exerce no Brasil jurisdição é o Poder Judiciário. Poder Executivo não. E, atipicamente, a Constituição excepcionou no 52, 1 e 2 para o Poder Legislativo processar e julgar com força jurisdicional, de forma atípica, algumas autoridades nos crimes de responsabilidade. Esse é o sistema inglês adotado no Brasil, ou adotado pelo Brasil, que é o sistema da jurisdição una. Cai na prova, sim. Cai na prova também. O Brasil adota a unicidade da jurisdição, sistema, o princípio da unicidade da jurisdição. Tudo bem? O sistema francês, ele é diferente do sistema inglês, e o Brasil adotou o inglês e não o sistema francês. Né? Apesar de toda a inspiração no direito administrativo francês, o nosso sistema dos poderes do Estado, ele é o inglês da unicidade da jurisdição. No sistema francês é diferente, isso também cai em prova. Temos lá 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só que lá nós temos, na França, a possibilidade de o poder executivo exercer a jurisdição por força de um órgão que fica assim, anexo, fazendo parte, tá, gente, do poder executivo, que é um órgão chamado contencioso administrativo, que tem por finalidade exercer a jurisdição, julgar conflitos de interesses em caráter definitivo, solucionando os conflitos de interesses de todas as causas que o Estado francês faça parte. Então, as causas onde a administração pública de lá é parte integrante, elas são julgadas com força jurisdicional no contencioso administrativo. Isso é um órgão vinculado, que faz parte do poder
executivo. E lá não vai para o judiciário, onde vão as outras causas privadas. No Brasil tem isso? Não. Isso eu preciso que você saiba para acertar essa questãozinha de prova. Tudo bem?